A pessoa fica cantando e esquece que vai precisar da voz, né? Aí fica rouca. Glória a Deus. Olha nós de novo aqui. Porque nós é obediente. Nós somos obedientes. Debaixo do envio do nosso apóstolo, da nossa pastora. Debaixo da cobertura e da bênção do meu marido. E debaixo da misericórdia do Senhor, que é o mais importante. Amém? Abra a tua Bíblia. João capítulo 4. Aleluia. João 4, a partir do versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta. Hoje é culto de fé e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Então deixa a Bíblia aberta. Porque a boca do Senhor, não a minha, vai falar contigo nessa noite. Amém? Senhor, eu me coloco na tua dispensação. Eu me coloco diante do teu altar. Te peço, me reveste, Senhor, me cobre. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que o Senhor apareça. Tudo que é humano, tudo que é carnal, repreendido está agora, Senhor. Eu me submeto a Ti, a Tua autoridade, Senhor. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha nos encher até transbordar. E que o Senhor venha derramar em nós tudo que é necessário, Senhor. Eu estou aqui disponível, Senhor, como instrumento Teu. Me usa, Pai, segundo a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Então vamos começar a leitura. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio a tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde consegui essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Agora vá ao versículo 22. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto,
Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Agora, vá no 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Diga assim: então Jesus declarou: eu sou o Messias. Amém. Aleluia. Que palavra. E o título da mensagem que o Senhor me deu é Jesus, o Verbo de Deus em ação. Amém? Vamos, como boa professora que sou, nem tão boa assim. Vamos analisar um pouquinho de gramática. Verbo, quem estudou sabe que verbo é uma... Olha aí, ninguém faltou essa aula. Verbo é uma ação. E desde o princípio, a Bíblia fala que no princípio era... E o verbo era Deus e o verbo... Então toda a ação estava desde o início. O haja luz, o haja de Deus era o próprio Jesus Cristo. Só que nós lemos essa palavra aqui e a palavra começa falando sobre dois verbos. E isso me chamou a atenção. Ouvir e sair. Ouvir e sair. E quando os fariseus começaram a ouvir que a fama de Jesus crescia e o que ele fazia, Jesus disse assim: não me interessa o que eles ouvem, não me interessa o que eles pensam, eu vou. E a saída de Jesus tinha propósito, porque Jesus não faz nada sem propósito. Era uma ação que era necessária acontecer. E para que isso acontecesse, os fariseus precisavam ouvir da grandeza do Senhor. Os fariseus precisavam ouvir de tudo aquilo que Deus, através de Jesus, estava realizando na terra. Que os discípulos estavam aumentando. E quando essa notícia chegou aos ouvidos, quando eles ouviram, Jesus disse: agora é a hora de sair. E Jesus saiu e foi para a Judeia. E o texto diz que ele sai e vai mais uma vez. Então significa que não era a primeira vez que Jesus ia para a Galileia. E eu já quero começar essa palavra dizendo para você que, se necessário for, Jesus ele vai mais uma vez até o seu encontro. Se necessário for, Jesus vai mais uma vez até a sua vida. Se necessário for, Jesus realiza mais uma vez. E o texto continua, por isso que eu pedi para que você fique com a Bíblia aberta, dizendo que Jesus chegou. Um texto anterior diz que Jesus sai. E no texto posterior diz que Jesus chegou. E isso que é lindo na palavra do Senhor. Porque Jesus ele não apenas sai. Jesus ele não apenas passa. Jesus ele chega. E eu vou repetir para você entender. Jesus não apenas vai. Jesus não apenas passa. Jesus ele chega. E o que mais ministrou o meu coração foi que não adianta passar, ele precisa chegar. E eu digo para vocês que a gramática prega para mim, o dicionário prega para mim. Porque quando eu vou pesquisar o que é que significa passar e o que significa chegar, se eu não lesse o resto eu já estava convertida. Porque Jesus ele passou, mas ele chegou na minha vida. Ele passou e ele chegou na tua? Então vamos ver. Passar. Mover-se de um lugar
para o outro, percorrer um trajeto, atravessar. Eu preciso me mover daqui até ali, se eu quero chegar em algum lugar. Então isso impõe o quê? Disposição para sair. Mas Jesus não tem apenas disposição para sair, ele tem disposição para chegar. Então vamos ver o que é chegar. Atingir a trajetória, alcançar um ponto e tocar um espaço. E eu fiquei viajando, porque eu disse assim, Jesus precisava atingir determinado ponto. Ele precisava alcançar um coração que estava vazio. E o contexto dessa palavra vai dizer que enquanto Jesus ele ia, existia o verbo passar. Passar é um verbo transitivo. Chegar é um verbo intransitivo. Porque Jesus ele não precisa de complemento. Não precisa. A ação de Jesus é imediata e não pede complemento. Então, essa ida de Jesus, esse chegar de Jesus, age nas nossas vidas de maneira intransitiva. Porque Jesus, ele não apenas passa, Jesus não apenas passa, ele... Aleluia. E por isso que eu comecei o texto dizendo que Jesus, ele é a própria ação. Verbo. Ação. Quem passa, passa por algum lugar. Mas quem chega, se estabelece. Quando você viaja, você passa por vários lugares. Você vê várias coisas. Mas quando você chega, você se estabelece. Cheguei. E Jesus, quando ele chegou, a palavra diz que ele fez o quê? Quem leu, quem lembra? Ele sentou. Olha outro verbo. Está cheio de verbo essa palavra. Jesus sentou. Mas ele não sentou para se acomodar. Jesus sentou porque ele tinha um encontro marcado naquele lugar. Ele tinha um encontro marcado com uma mulher que não sabia que tinha um encontro marcado com Jesus. E esse encontro tinha horário, era meio-dia. A Bíblia relata que Jesus chegou ao encontro, pontual como ele é, próximo ao meio-dia, para aguardar aquela mulher. E aquela mulher desavisada, cheia de mazelas, cheia de situações, vem achando ela que está se escondendo num horário em que ninguém vai ao poço e que ela vai chegar lá e ninguém vai vê-la, que ela vai estar sozinha. Mas Jesus já estava esperando. Olha outro verbo. Jesus já estava esperando por aquela mulher. E quando Jesus chega, quando você chega em algum lugar e que você encontra alguém, o que é que você faz? Quem é educado fala, né? Jesus estava fazendo o quê? Estava lá o quê? Sentado esperando. Quem chegou? Ela falou com Jesus? Ela não falou com Jesus. Quem falou com ela? Porque Jesus é educado. E Jesus fala com aquela mulher. O motivo dela não falar com ele era porque ela identificou que ele era judeu e ela era samaritana. Só que Jesus, ele não está nem aí para protocolo. Jesus, ele não está nem aí para rivalidades. Então, quando aquela mulher se aproxima, Jesus fala com ela. E Jesus diz: dá-me de beber. Só que antes da gente continuar, eu quero te explicar algo do porquê que havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos. No início, todos eram judeus. Todos povo de Deus. Mas quando houve a divisão entre os reinos, depois da morte de Salomão, a influência de Acabe, de Jezabel, foi muito forte. E aí os reinos se dividiram, reino do norte, reino do sul.
a idolatria entrou no povo. E aí os judeus que buscavam servir ao Senhor de verdade se apartaram. Então os que moraram e passaram a morar em Samaria, que foi uma cidade fundada pelo pai de Acabe, passaram a se corromper com a idolatria que é abominável ao Senhor. E aí os judeus, primeiro, não tocavam em utensílios de samaritanos, não pediam favores a samaritanos, e por fim pararam de falar para que não houvesse contaminação. E às vezes nós precisamos ser drásticos para não nos contaminarmos. Mas Jesus é incontaminável. Pelo contrário, Ele é a própria cura. E Ele precisava curar aquela mulher. E a Bíblia fala que era necessário Ele passar por Samaria para chegar em Sicar, para ali desenvolver a cura que aquela mulher precisava. Então Jesus, educado como era, Ele falou: dá-me de beber. Aquela mulher se espanta. Como assim? Será que ele é um judeu que está com algum pino fora do lugar? Ele não entende que judeu e samaritano não se falam? Mesmo que ele esteja com sede? E aí Jesus fala: dá-me de beber. Porque Jesus, ele vai e quebra a rivalidade, ele quebra o protocolo. E quando Jesus ouve aquele questionamento daquela mulher: como assim você me pedindo água para beber? O que é que Jesus responde? O que é que Jesus responde? Se você soubesse. Se você soubesse. E esse se você soubesse de Jesus, ele é imbuído de tanto significado. Porque Jesus não está nem aí para os teus argumentos. Jesus não está nem aí para as suas interrogações, para as suas dúvidas. Jesus, ele não se relaciona com questionamento, ele se relaciona com verdade e com cura. Ele já sabe quem é você. Ele já sabe o que você precisa, então ele nem perde tempo tentando te explicar o inexplicável. Ele vai direto ao ponto. Se você soubesse, mulher, se você soubesse, você não perderia tempo com questionamentos. Se você soubesse o que eu vou fazer na tua casa, você não perderia tempo com questionamentos. Se você soubesse o que eu quero realizar no lugar que você está trabalhando, como eu quero te usar como referência, você não perderia tempo dizendo: Senhor, a luta está muito grande. Se você soubesse o que Deus tem a fazer através da tua vida, você não perderia tempo. E como você é uma pessoa muito inteligente, a partir de hoje, nem perca tempo com questionamento. Porque Deus, ele nem ouve. Ele já está lá na tua promessa. Ele já está lá no teu futuro. Ele já está lá no teu milagre. Ele não vai perder tempo com os teus questionamentos. E aí Jesus fala: se você conhecesse o dom de Deus. Dom, todo mundo sabe que é dom. Dom é algum atributo que me torna diferente em algum aspecto. Alguns têm dom para cantar, alguns têm dom para tocar, alguns têm dom de pregar, alguns têm dom para pintar, para desenhar. Existem vários tipos de dons. Mas Jesus estava ali dizendo: se você conhecesse o dom de Deus. E eu fiquei assim: dom de Deus. Deus é o dono de todos os dons. Qual seria esse dom específico que Jesus estava tratando ali? Está lá escrito em Romanos 6, 23. O dom de Deus é o dom gratuito da vida eterna. O dom de Deus é o dom gratuito da vida eterna. E por isso Jesus disse: se você soubesse, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse que eu vim aqui para trazer salvação, e essa salvação é gratuita, não vai te custar nada, você não me perguntaria por que eu estou perguntando ou falando com você.
A segunda pergunta de Jesus, a segunda fala de Jesus é: ah, se você conhecesse quem é que te pede. Primeiro ele fala, se você soubesse qual é o dom de Deus. Qual é o dom? Vida eterna. Mas se você conhecesse quem está te pedindo, eu sou a própria vida eterna, mulher. A própria vida eterna está aqui na tua frente. Se você soubesse, se você conhecesse, se você entendesse que está diante de você a vida eterna, você não questionaria. Você não faria perguntas estapafúrdias, você não perderia tempo. Pelo contrário, você me pediria para te dar água e água da vida. E eu quero nessa noite também dizer a você, se você soubesse. Às vezes você vem para o culto terça, quinta, domingo, vem para o monte, segunda, sexta, círculo de oração. Todas as ceias você bate o cartão. Mas você ainda não aprendeu a ter um relacionamento perfeito com o Senhor. E por que eu digo isso? Porque na primeira luta, no primeiro vendaval, na primeira tempestade, você fica: ah, Senhor, por que, meu Deus? Você não conhece. Porque quem conhece sabe que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Sabe que Ele é o princípio, mas Ele também é o fim de todas as coisas. Sabe que Ele é o príncipe da paz, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, Deus que advoga as nossas batalhas, as nossas guerras, o justo juiz. Ele é tudo em nós e tudo para nós. Ah, se você conhecesse. Ele é a própria fonte inesgotável de vida. Ah, mulher, se você conhecesse. E Jesus continua o discurso e falando com aquela mulher. E aquela mulher, penso eu, que ela ficou analisando cada palavra de Jesus e sem entender muita coisa, porque ela pergunta: como assim? Que água é essa? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Você vai tirar água do poço com o quê? O poço é fundo. Que ela não entendeu. Quem precisa de poço quando tem fonte? Quem vai precisar de poço quando tem fonte? E aí eu digo para você de novo que a gramática prega para nós. Vamos saber o que é poço. Poço. Uma cova funda que foi aberta para acumular água. A função? Acumular água. O poço é estático e pode ser cavado em qualquer lugar. Basta que tenha maquinário. Vai cavar profundamente até achar água. Mas entenda o que é fonte. Ah, Jesus. Prepara para dar um glória. Fonte é nascente. Fonte é de onde brota. Fonte é movimento. Fonte move as turbinas. Fonte não brota em qualquer lugar. É preciso procurar. Para que você quer um poço se você tem fonte? Poço só vai acumular água. Poço é uma cova, você não precisa de cova, você precisa de fonte. Fonte jorra, fonte é água em movimento. Poço é água parada. Fonte é água em movimento que te movimenta, que te impulsiona. Poço só serve para acumular problema. Fonte serve para te impulsionar. E o que Jesus estava dizendo naquele momento, aquela mulher: mulher, está de frente para você a fonte da água viva. E você está fazendo questionamentos a respeito de poço. Abre os olhos espirituais e enxerga. Tem coisas que você está lutando nessa terra e você não precisa disso. A fonte é inesgotável. Você está lutando por coisas que são terrenas. E Jesus tem para nós a fonte de água viva. E quem bebe dessa água não volta a sentir sede. E nós lemos aqui que poço se cava em qualquer lugar.
mas que a fonte é preciso procurar. E a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Buscar-me-eis quando me buscardes. Você tem buscado a fonte? A fonte quer se revelar a você. Você tem buscado a fonte? Só que existe algo que naquele momento para aquela mulher foi específico. Ela não precisou buscar. A fonte estava diante dela. É muito amor. É muito amor, é muito zelo, é muito cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Porque Ele já nos achou. Ele já nos resgatou. Ele já nos limpou. Porque a água viva também serve para trazer limpeza. Ele já nos purificou. E a própria fonte estava de frente. A fonte estava de frente àquela mulher. Ah, meu Deus. Leia o versículo 15 comigo. Ah, Jesus. A mulher lhe disse: Senhor. Ela já reconheceu que era alguém. Porque se você reparar, esse Senhor aí já é com letra. Quando ela fala primeiro com Jesus é com letra minúscula. Mas agora ela já reconheceu que existe algo diferente. E ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água. Vamos ler? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela já deu um passo, ela avançou. Ela reconheceu que Ele era Senhor, mas a mente ainda estava pequenininha. Porque ela queria que o Senhor desse uma água para ela, para que ela não precisasse mais voltar naquele lugar. Ela queria água, não para ter a água da vida eterna. Ela queria água para que ela não passasse mais por humilhação, para que ninguém julgasse mais ela, para que ninguém tivesse mais o que falar dela, para que ela não fosse julgada pelo pecado que ela sabia que tinha. E quantos de nós querem tantas coisas do Senhor para atender às nossas conveniências? Jesus não vai lhe dar nada para atender a sua conveniência terrena. Tudo que o Senhor estabelecer sobre a tua vida, tudo que o Senhor te der, vai ser para glorificar o nome dEle. Tudo que o Senhor derramar para a tua vida, derramar na tua casa, derramar na tua família, não vai servir para teu engrandecimento, nem para as tuas conveniências. O que o Senhor tem para você é vida eterna. É o próprio dom de Deus. É precioso demais para ser derramado sobre você para atender uma mera conveniência. E aquela mulher, ela olhando para Jesus, ela faz esse pedido. E aí Jesus faz assim: tá certo, vá em casa, traz o marido. Eu acho que naquela hora ela se abateu. Porque ela deve ter pensado: e agora? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem. Porque você já teve quantos? E esse que você está agora não é seu. O confronto cura. A água da vida serve para trazer limpeza. E a limpeza só vem mediante o confronto. E você não quer ser confrontado. Você quer que alguém passe a mão nas tuas feridas e diga: oh, tadinho dele, tadinha dela, tá sofrendo, não deu certo, quantos casamentos. O confronto cura. E quando Jesus confronta, Ele só corrige aquele que Ele ama.
Quando Jesus te corrige, é porque Ele está dizendo assim, ó, essa correção está assinada com amor. Eu estou lhe corrigindo, filho, porque eu te amo. Filha, eu estou te corrigindo porque eu quero te tratar, eu quero te limpar. Eu quero trazer para você novidade de vida. Eu quero que as escamas caiam dos seus olhos. Eu quero que você tenha visão espiritual para enxergar o cenário real e celestial que eu tenho para derramar sobre a tua vida. O teu olhar está muito terreno. Você está pautado nas tuas carências. Você está pautado naquilo que você sente falta. Eu tenho amplitude, eu tenho muito mais para derramar na tua vida. E era isso que o confronto ia gerar naquela mulher. E quando aquela mulher ouve aquele confronto, ela muda um pouquinho de assunto, não é? Querendo dar aquela escapulida. Jesus, onde é o lugar verdadeiro que nós devemos adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte. E eu amo Jesus porque Ele não perde tempo. A hora já chegou em que os verdadeiros não vão querer saber se é em Jerusalém ou se é no monte. Aquele que me adora em espírito e em verdade, adora. Porque a adoração vem de dentro. Não importa o lugar físico. A adoração vem de dentro porque a água da vida começa a borbulhar. E aí você não consegue produzir nada que não seja adoração. E essa é a verdadeira adoração. É a adoração genuína. E aquela mulher fica impactada. E aí Jesus faz assim, ó, vamos adiantar esse diálogo? Eu sou. Mas Ele não disse, eu sou aquele que vai aliviar a tua carga. Ele não disse, eu sou aquele que vai tirar os teus problemas. Ele não disse, eu sou aquele que vai te dar uma vida de bonança, suave na nave, sem nenhum tipo de amargura. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, eu sou a própria vitória. Se eu venci, eu sou o próprio poder de Deus manifesto na terra. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim, eu sou o Messias. E só existem 2 vezes na Bíblia Jesus se revelando como eu sou. Nem aos discípulos Jesus disse eu sou. E aquela mulher, Jesus se revelou para ela e disse, mulher, se você conhecesse, se você soubesse, eu sou o Messias, o Salvador, o Libertador, o Remidor, está aqui diante de você. Eu sou. E Jesus te trouxe aqui nesta noite para mais uma vez te dizer, filho, eu sou. Filha, eu sou. Eu sou a cura que você precisa. Eu sou a libertação que você precisa. Eu sou o remédio que você precisa. Eu sou. E a única coisa que eu preciso que você reconheça é que eu sou. Que você pare de buscar em outros lugares e busque a mim. Que você pare de querer poço quando você tem fonte. Eu quero mover a tua vida. Eu quero te impulsionar. Eu quero te dar água. E não é qualquer água. É água viva. E é tão interessante que existia água dentro do poço, mas a água viva estava sentada no poço. Jesus é lindo. Você às vezes está com seus olhos carnais tentando encontrar solução diante do poço. E a solução está na fonte da água viva. E Jesus se apresentou àquela mulher. Eu sou a água que sacia a tua sede. E quando finalmente aquela mulher entendeu quem estava diante dela, o que é que ela foi fazer no poço? O
que é que ela foi fazer no poço? Ela foi buscar água. Mas quando ela entendeu que a própria água viva estava diante dela, ela largou o cântaro. Ela largou a reputação. Ela esqueceu os julgamentos. Ela esqueceu os problemas. Ela esqueceu a carência. Ela esqueceu o motivo que ela tinha, que o tinha levado até ali, aquele momento. E ela saiu. Ela teve uma ação de sair e começar a proclamar: olha, eu encontrei um homem que ele começou a revelar tudo o que estava acontecendo na minha vida. Olha, eu encontrei um homem que trouxe para minha vida um momento de tirar as escamas dos olhos. Eu conheci um homem que despertou a minha mente, que me tirou da estagnação e me fez entender que a vida que eu levo não agrada a Deus, que eu preciso buscar cada vez mais, que eu preciso entender, que eu preciso me relacionar com a fonte de água viva. E aquela mulher tão carente, aquela mulher tão cheia de mazelas, aquela mulher frustrada, ela foi impulsionada pela fonte. E ela saiu. Olha a ação, olha o verbo em movimento, ela saiu. E ela começou a divulgar: eu conheci o Messias. Eu estive diante do Messias. Eu vi o Messias. E o povo começou a se juntar e não entender que Messias. E ela começou a contar o que estava acontecendo na vida dela. E Jesus está te chamando a dar testemunho daquilo que está acontecendo na tua vida. Você está tão focado naquilo que você quer que aconteça futuramente, que você não tem dado testemunho daquilo que o Senhor já fez na sua vida. E aquela mulher começou a falar e falar. E a multidão começou a cercar e se juntar e dar ouvidos àquela mulher que não valia nada diante daquele povo. Porque é isso que Deus faz. Ele tira aquele que estava no monturo e muda a sorte. Ela ainda não tinha nem se dado conta de que ela estava conversando com as pessoas, que ela não estava mais preocupada com o que as pessoas iam falar. A fonte estava borbulhando dentro dela. E aquelas pessoas começaram a dar crédito. E a nossa sede só pode ser saciada quando nós damos crédito a essa palavra, que é fonte de água viva, que se move no nosso interior. E eu preciso todos os dias da minha vida dessa fonte, porque essa fonte, ela se renova. Igual as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Quando eu acordo triste, essa fonte me move. Quando eu acordo preocupada, essa fonte me impulsiona. Quando eu acordo com pensamento turbado, essa fonte diz assim: não perca tempo, levanta, vai, age. Quando eu fico preocupada com as situações, com o porvir, essa fonte me diz: se você conhecesse mais um pouquinho, se você tivesse mais um pouquinho de intimidade, se você me buscasse um pouco mais, se você tivesse mais relacionamento comigo, mais profundidade, você estaria anunciando a minha palavra e descansando em mim. Porque sou eu que faço todas as coisas. O querer é meu, o realizar é meu. Por que você está atribulado? Por que você está preocupado? Apenas faz a minha vontade, porque eu cuido de você. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido das tuas finanças. Eu cuido de tudo, apenas vai. E aquela mulher foi. E como eu disse, ela largou o cântaro. A água que estaria no cântaro seria a provisão que ela iria levar para sua casa. Ela largou a provisão e ela foi. Dependência do Senhor. Deus nessa noite quer que você seja dependente. Larga o teu cântaro, seja dependente.
Larga as tuas reservas, seja dependente. Essa fonte quer brotar. Essa fonte quer brotar. Essa fonte quer mover. Essa fonte quer impulsionar. Essa fonte quer limpar. Essa fonte quer impulsionar a novos começos, a novos caminhos. Essa fonte. Essa fonte inesgotável que age nas nossas vidas. Essa fonte. O Espírito Santo que se move dentro de nós hoje é essa fonte. Senhor, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Aquela mulher entendeu. Ela entendeu que não era Jesus que precisava de algo dela. Ela precisava de Jesus. Jesus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. E nós precisamos a cada dia entender que nós somos completamente dependentes dele. Quem seríamos, onde estaríamos se não fosse a graça dele? Se não fosse esse dom de Deus derramado gratuitamente sobre a minha vida e sobre a tua vida? Onde você estaria? No poço da depressão? Onde você estaria? No poço dos vícios? Aonde você estaria? Na cova das dependências? Onde você estaria? Seja dependente do Senhor. Fique de pé, feche os teus olhos, seja dependente do Senhor. Queira produzir sede no Senhor. Queira produzir as tuas expectativas no Senhor. Queira gerar todas as tuas expectativas no Senhor, porque nele nada é frustrado. No Senhor as tuas expectativas nunca serão frustradas. Feche os teus olhos e comece a orar. Comece a clamar. Hoje é culto de fé. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual era a tua sede até o momento que você chegou, mas a água da vida te encontrou. A água da vida está aqui. Ela veio ao teu encontro nessa noite. Comece a clamar a Ele e dizer: Senhor, eu quero ser dependente. Eu quero me derramar diante de Ti. Eu quero beber das Tuas fontes. Eu quero beber das Tuas águas, Senhor, para não mais necessitar me lamuriar com os meus problemas, para não mais ter o cântaro da dependência. Eu quero beber da Tua fonte para anunciar aos perdidos, aos cativos, que existe uma fonte de vida eterna. Eu preciso dessa fonte e eu quero beber dessas águas. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Senhor.